bem-vindos, sustentados, a mais um Papo SPD. Eu sou a Isa. E eu sou o Martin. E hoje a gente tá voltando, se Deus quiser, com tudo. E a gente vai continuar com uma frequência legal. Mas, para quem não sabe, aí tivemos algumas reviravoltas, entre aspas, na nossa vida. Várias mudanças. Vocês estão vendo que... A gente casou. Casamos. Se você assistia o podcast antes, a, entre aspas, primeira temporada do podcast... Você vai perceber que a gente está num cenário completamente diferente. O que é isso? Pela primeira vez, o Papo SPD não é numa igreja. Isso, né? não é numa igreja. Mas também não é completamente fora disso. A gente está no seminário aqui. Só uma pequena explicação do que está acontecendo. Antes, a gente gravava lá numa cidadezinha chamada Regina, que fica numa província chamada Saskatchewan, aqui no Canadá. Isso. Que é onde a Isa morava e eu estava visitando. Então, por isso que a gente estava por lá. Mas nesse período todo que a gente não gravou, é porque a gente casou e a gente saiu de lá. E a gente se mudou para uma outra província chamada Alberta. E a gente tá morando nessa cidadezinha. Super expondo a nossa vida pra galera, mas é isso. A gente não vai dar um endereço. É que, assim, ó, uma coisa que a gente quer fazer com essa, entre aspas, de novo, nova temporada. Eu não sei por que a gente tá chamando de temporada, mas dá pra falar, assim, é uma nova fase do podcast. Isso. Uma coisa que a gente quer fazer mais dessa vez com o podcast é deixar um pouco mais parecido com uma conversa. Exatamente. E eu acho que faz parte disso a gente compartilhar um pouco, talvez, da nossa vida e tal, porque talvez você esteja nos conhecendo através desse episódio do podcast e aí você está se perguntando quem que é a Isa, né? A gente se apresentou no começo, mas daí você está se perguntando quem que é a Isa, quem que é o Martin. Cara aí? Então, a gente, de repente, vai compartilhar umas pílulas da nossa vida aí. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que, como a maioria sabe, e se vocês não sabem, eu também já vou explicar, eu e os meninos, nós somos seminaristas. A gente está no seminário estudando para ser pastor. É só bom explicar, assim, eu acho que vão ter pessoas assistindo que talvez não nos conheçam, não conheçam o projeto, né? E estão chegando aqui... Não sei, existe a possibilidade de pessoas estarem nos descobrindo através desse episódio, entendeu? Vai no Instagram, @sustentadospordeus. A gente tem um projeto maravilhoso, incrível. Eu acho que eu gritei muito no microfone. Incrível, que te ensina a como trazer a palavra de Deus para o teu cotidiano. A palavra de Deus para o teu dia a dia, para como a gente te ensina, te dá dicas de como ler a palavra. A gente faz devoções, a gente faz... responde perguntas, fala sobre... A gente faz lives, tem clube do livro, tem tudo que tu imagina lá. E agora esse podcast, agora essa segunda temporada também é uma coisa a mais que a gente está fazendo lá para o projeto Sustentados por Deus. Mas eu só queria que a gente fizesse uma introduçãozinha, porque pode ter alguém que está chegando agora e não conhece o projeto. Para quem não sabe, então a gente formou um projeto... a gente começou assim... A gente, entre aspas, de novo. Eu tô falando entre aspas muito nesse episódio. Não sei o que tá acontecendo. Mas, entre aspas, a gente fundou o projeto no Instagram em 2020, eu acho, 2020, foi na pandemia. E a gente chama o projeto de Sustentados por Deus. Ou SPD, como a gente chama carinhosamente. Exato. Por isso que no começo a gente chamou vocês de Sustentados. E a gente tem feito a gente tem criado conteúdo para o Instagram, principalmente. Postamos coisas no Facebook. Se você prefere o Facebook, pode olhar o Facebook também, acompanhar a gente no Facebook. Mas também estamos agora entrando no YouTube com um formato um pouco mais profundo, mais longo, em que a gente tem, né, conversas um pouco mais elaboradas. Exato. O que a gente geralmente faz, e a gente está procurando fazer mais, é aquilo que deu um pouco mais de conversa nos comentários que a gente postou, alguma coisa que talvez precisa de um esclarecimento, ou nem necessariamente esclarecimento, que a gente só quer aprofundar mesmo, né? Porque um vídeo de 90 segundos no Instagram, você não consegue ser muito profundo. Um post com 8 slides no Instagram também não existe, não tem como ser... Tem suas limitações. Exato, né? Tem suas limitações. Então, nesse momento, nessa conversa, a gente está tentando aprofundar mais nas coisas e está tentando trazer um pouco mais daquilo que a gente fala lá no Instagram. A gente está trazendo agora para esse novo formato, onde a gente consegue conversar, a gente consegue debater sobre essas coisas e ser um pouco mais profundo. Isso. E eu só ia comentar aqui, então, eu e os meninos, né? Nós somos todos seminaristas estudando para ser pastores.
A gente costumava estudar no mesmo seminário lá no Brasil, mas eles continuaram os estudos deles lá e eu acabei vindo para cá. Eu roubei o Martin. A Isa me roubou. Eu acabei vindo para cá, para o seminário aqui no Canadá, para terminar meus estudos aqui e me tornar um pastor aqui no Canadá. O que eu comecei falando da nossa história para explicar também. A gente tem uma equipe, na verdade, que trabalha criando todos os posts da Sustentados ali. E às vezes vocês veem uma cara mais do que outras, mas a gente sempre tem todo mundo trabalhando a todo tempo em todos os posts que são postados ali, tá? E eu queria só explicar que na nossa equipe a gente tem o Vini, temos o Pedro, temos a Ana também, temos o Martin, tem o Silas, tem eu. Tem mais alguém? Esqueci alguém? Muito medo de ter esquecido alguém. Eu acho que é isso, tá? Tenho muito medo de esquecer Mas no fundo eu queria só explicar, citar alguns nomes, porque o Martin falou, os meninos são os guris, eu sou gaúcha, então eu falo guris, mas os homens do nosso grupo, né? Os homens. Eles todos são seminaristas. É só isso que eu queria esclarecer. Exato. E também a gente tem um pastor que faz parte do nosso grupo também. Nosso conselheiro. Que ele é o nosso conselheiro, ele faz as nossas... ele faz algumas reflexões para nós, ele está nos ajudando sempre que a gente chega num impasse de o que a gente posta, ou isso aqui está certo teologicamente ou não, o que a gente faz. O pastor índio, ele é o nosso conselheiro, ele então separa ele está sempre... esse tipo de coisa. Não, brincadeira. A gente somos irmãos de paz. Exato. Temos discussões amigáveis, mas isso em todo bom relacionamento existe, né? Exatamente. Então, é isso que a gente queria dizer. A gente mudou o cenário porque a gente mudou de cidade, mas o conteúdo vai ser o mesmo, a ideia é a mesma, e a gente ainda está... Vai ser bem parecido. Vai ser bem parecido. E hoje a gente queria conversar com vocês sobre algo que, na verdade, a gente já trouxe para o nosso Instagram. Quem não sabe, a gente comentou aí sobre o tal de avivamento de Asbury, que é uma universidade, né, dos Estados Unidos. Fizemos nos Estados Unidos? É nos Estados Unidos. Eu esqueci agora a região. Não vou tentar buscar na minha cabeça, mas é nos Estados Unidos. E a gente fez um post sobre isso. Não se preocupa se você não sabe o que raios é esse tal de avivamento de Asbury. A gente vai conversar sobre isso hoje. A gente vai fazer vamos explicar um pouquinho melhor o que é isso, o que está acontecendo lá. E a gente queria fazer comentários sobre, porque fizemos alguns comentários nos nossos stories no Instagram. Fizemos alguns comentários num post também. Mas a gente sentiu que faltou esclarecer algumas coisas... talvez ir um pouco mais profundo em alguns tópicos que foram abordados e fazer comentários extra. Deu bastante comentário. Deu bastante. Ficou bem popular o post. E deu bastante conversa de pessoas defendendo coisas diferentes nos comentários. Então a gente gostaria não esclarecer, mas trazer um ponto de vista. Né? Complementar o que a gente já falou no post. Né? A gente não vai negar o que a gente falou no post, a gente não vai mudar nada, porque a nossa opinião continua sendo a mesma. Mas a gente vai complementar, porque como a gente disse, um post de 8 slides, ele tem as suas limitações. Né? Isso. Então, eu queria começar só explicando para os que são avoados aí, não sabem o que está acontecendo. Eu tô de zoeira, não se preocupem, não tô tentando ofender vocês, chamando vocês de avoados. Mas se você, por acaso, não viu, não entendeu o que está acontecendo ainda, eu explico para vocês, tá? Há algumas semanas atrás, numa universidade dos Estados Unidos, essa universidade de Asbury, alguns estudantes estavam participando de um momento devocional. Eu, no post, sem querer, falei que o momento acontecia de 2 em 2 semanas, porque eu li isso num artigo, mas, aparentemente, ouvindo uma entrevista de uma estudante da universidade, aparentemente esse momento não acontecia de 2 em 2 semanas, mas acontecia 3 vezes ao dia. Então, eu errei completamente o negócio, mas não é culpa minha, eu li num artigo, então eu achei que era sério. E, assim, fake news. Qual que é o grande esquema? Eles estavam ali naquele momento devocional que tinha 1 hora para começar, 1 hora para acabar, mas o evento ali nunca acabou, né? E, se eu não me engano, a gente está gravando isso um pouquinho antes do dia em que vai ser publicado. Se eu não me engano, nesse momento está acontecendo isso, e talvez nesse momento que você está assistindo,
ainda esteja acontecendo. Tu tá pesquisando pra ver se tá rolando? Eu tô pesquisando pra ver se ainda tá rolando. Tudo que eu tô lendo até agora diz que tá... Eu acho que tá acontecendo e existem várias publicações, assim, destacando a quantidade de horas que a galera tá lá. Mas, basicamente, eles estavam no momento devocional, que acontece algumas vezes ao dia, lá naquela universidade, porque é uma universidade cristã. E o pessoal nunca parou nunca saiu daquele momento. Na verdade, algumas pessoas saíram, eles têm uma rotação de pessoas, mas basicamente aquele momento continua a rolar e a gente vê vídeos por aí de um louvor muito, muito bonito, né? Eu até comentei no post que eu quase choro toda vez que eu ouço louvor, porque é muito bonito. E, enfim, eles estão ali louvando. Eu vendo uma entrevista com uma aluna, ouvi ela falar também que eles continuam tendo os momentos devocionais que eles tinham antes, que incluem uma leitura e uma pessoa um pregador, né? Então, eles continuam tendo uma pregação e leituras bíblicas de vez em quando ali, mas tem bastante essa questão do louvor, que é o que acaba sendo destacado naquele momento. Isso é o que está rolando, né? Então, eu queria explicar para você que talvez não sabe ainda, ou talvez alguém ouviu falar, mas não tinha ido realmente pesquisar, assim, o que tinha acontecido. Então, eu queria só explicar. Exato. E a gente queria hoje conversar sobre isso, tá? O que eu queria perguntar para ti, Martin? Ih, lá vem. Lá vem. Fala. O que é... A gente já conversou um pouquinho sobre isso no nosso post, mas o que é avivamento de acordo com a Bíblia? Porque a gente sempre, nas Sustentadas, a gente sempre gosta de olhar para a Palavra de Deus, porque ela, né, é a lâmpada para os nossos pés, ela ilumina aí as coisas, dá clareza. Luz para os né? nossos caminhos. Isso, e eu queria te perguntar, o que é o avivamento, de acordo com a Bíblia? E tem a ver, a nossa fé tem a ver com avivamento? Avivamento... Na verdade, a nossa fé, ela tem... Tu colocou muito bem, né? No post. A nossa fé, ela tem tudo a ver com avivamento, porque Deus é o Deus da vida. E tudo que tem a ver com vida, tem a ver com Deus. E é uma coisa muito bonita, porque a gente acha que avivamento é uma coisa ou outra, mas ali... Isso que a gente vê... Eu tô falando da palavra avivamento, eu não tô falando de nenhum tipo de avivamento. Isso que é bom a gente vai falar depois, Isso né? que é bom esclarecer, tá? Eu queria agora que a gente falasse sobre a versão pura da palavra avivamento. Porque depois eu até tenho uma pergunta sobre isso. Depois a gente vai falar sobre alguns conceitos que pessoas criaram ou denominações criaram em cima dessa palavra avivamento. Mas eu queria falar da palavra no seu mais puro significado. Avivamento. O que é avivamento? Quando a gente olha talvez pro dicionário, será que tem a ver com trazer a fé? vida, né? Tem a ver com a fé. E é justamente isso. Na verdade, eu ia dizer que o avivamento ele tem tudo a ver com Deus, porque o nosso Deus é o Deus da vida, e o Espírito Santo é o que nos faz ter vida, né? Porque a gente vem de uma vida de morte, uma vida de escuridão, uma vida de trevas, e a gente passa a fazer parte da vida de luz, né? Porque o salário do pecado é a morte. Né? Mas o dom gratuito que vem de Deus é a vida eterna. Sim. Então, o Deus que aviva é o Deus que nos dá a vida e a vida eterna. E isso que é muito importante a gente ressaltar. Avivamento tem a ver com receber vida. Não tem a ver com algo específico, um jeito específico de receber vida. Mas tem a ver com receber a vida eterna. E o exemplo mais lindo que eu acho, que eu vejo em todos os lugares de avivamento, é justamente o batismo, né? O nosso batismo é o momento mais incrível de avivamento, porque é nesse momento que o Espírito Santo entra no nosso coração, que ele nos traz a fé e nos traz para a vida, né? E é maravilhoso isso, porque o Deus da vida nos tira da morte e traz para essa vida eterna que a gente tem em Cristo. Isso. É o que eu falei até no post, o nosso Deus, ele dá a vida, ele traz a vida de volta, né? Porque o que a gente entende quando a gente lê a palavra é que o nosso Deus sopra, né, a vida em nós. É isso que acontece no relato com Adão lá. Ele sopra a vida nele. Deus dá a vida ao ser humano, mas ele também traz a vida de volta através do seu Filho Jesus Cristo, né? Que morreu
pelos nossos pecados, para a salvação daqueles que creem em Cristo. Então, tu concorda que avivamento, a palavra, no seu sentido assim puro, sem outros conceitos que talvez as pessoas tenham, né? O avivamento tem tudo a ver com a nossa Bíblia, com a nossa fé. Com a Bíblia da sustentabilidade. E é uma coisa que a gente às vezes não lembra, mas quando Deus criou, na criação lá no Éden, tinha a árvore da vida, né? E a partir do momento em que Adão e Eva caíram em pecado, a partir do momento em que eles comeram da fruta, né? Deus falou para eles que a consequência do pecado deles, a consequência deles comer aquela fruta, seria a morte. Ele falou que no dia que comer daquela fruta, certamente tu morrerás, né? Então é uma coisa, é uma consequência do pecado, né? Isso. E aquela árvore da vida que estava lá dentro e que eles poderiam comer, agora não faz parte mais, né? E agora, porque a gente não tem mais acesso àquela árvore da vida, que Jesus teve que vir para nos dar a vida, né? É por causa daquela promessa que ele fez que Jesus veio, né? E por causa disso tudo que aconteceu, que agora a gente recebe a vida em Deus. Muito bom. Então a gente conversou sobre o avivamento de uma forma mais pura, né? A definição da palavra é mais pura, assim, sem outras coisas que às vezes a gente adiciona depois. O que algumas igrejas veem... Quando eu falo igrejas, são denominações, né? Algumas organizações cristãs. O que algumas dessas igrejas e denominações e tal definem como avivamento? Bom, existem muitas denominações que usam essa palavra para falar de algo muito específico, né? Existem muitas denominações que usam a palavra avivamento para dizer que a visitação do Espírito Santo faz com que o seu coração seja aquecido, avivado, e por causa disso você aparecem coisas como dons espirituais, louvor, também, né? Essas coisas, né? Então muitas teologias elas usam essa denominação avivamento para dizer que é algo muito específico, que é o louvor, que é a adoração, é o coração fervendo, é você estar de mãos altas, falando em línguas, esse tipo de coisa, né? Que a gente não está dizendo que não é. Né? A gente não está dizendo que o Espírito Santo não usa isso. Mas para eles é algo muito específico. É bem específico. Isso tu é um avivamento. O avivamento não necessariamente tem a ver com o Deus dando vida, Deus te dando a tua fé, é tipo... Deus trazendo de volta... essa coisa específica, é algo envolvendo bem específico. Sei lá, o preencher do Espírito, e aí com isso você fala em línguas e você, enfim, faz uma lista de coisas quase. Exatamente. Então, por isso que um dos nossos professores... o professor Clovis Gedrach, ele sempre falava que as palavras são grávidas de sentido, né? Então, sempre antes da gente falar alguma coisa, a gente tem que esclarecer o que a gente quer dizer com aquilo. Isso. Né? E principalmente num meio teológico, isso é muito sério. Porque a gente pode usar a mesma palavra para dizer coisas completamente diferentes. Então, avivamento é, sim, o Espírito Santo agindo no teu coração. O avivamento não é o resultado que você tem disso. No caso, o avivamento não é eu falar em línguas. O avivamento não é o meu louvor. O meu louvor, ou eu falar em línguas, ou os dons que vêm do Espírito, eles são um resultado da minha fé. Você louva e você fala em línguas porque você tem fé. Porque você tem fé. Né? E a tua fé, sim, que é o avivamento. É você receber a vida. Né? Porque você estava em morte e agora você tem a vida. E o Espírito Santo agindo no seu coração, ele aviva você no sentido de que ele te dá a vida e ele agindo no seu coração, agora sim você tem essa vida diferente, né? Não é simplesmente eu falo em línguas e porque eu falo em línguas eu tenho mais Espírito Santo do que alguém outro. Não é assim que funciona. Pessoas diferentes têm dons diferentes e não é nem simplesmente só isso. O avivamento ele não é só o resultado da minha fé, mas é a minha fé em si. Se você é cristão,
Se você crê em Cristo, Você foi você avivado. está sendo avivado. Exato. Né? E Porque se você tem fé, Deus está te dando vida, né? Exato. Só que existe um perigo com a palavra avivamento, que às vezes a gente fala de avivamento, um avivamento, e a gente está falando de um momento específico. Mas a gente tem que lembrar, e uma coisa muito importante da gente lembrar, é que o Espírito Santo ele está constantemente agindo. Não é uma coisa que vem e volta. O Espírito Santo não é alguém que está lá em cima, que a gente tem que chamar a atenção dele para ele descer, e daí ele habita em nós, e daí existe o avivamento, e o fogo do Espírito está aqui em nós, e por causa disso a gente está avivado. Não, o avivamento é algo constante na nossa vida. O fato de você ter fé. Exatamente. É você a gente está avivado. avivado. O Espírito vive em nós. Ele está nos avivando no sentido... Não é que um avivamento acontece. Não é que, por eles estarem lá, não sei quanto tempo, 2 semanas, não sei quanto tempo está acontecendo. E agora acho que já passou de 2 semanas. O que é muito impressionante. Mas não é o fato deles estarem lá há 2 semanas que é um avivamento. O avivamento é o fato deles terem fé. Sim. E a fé deles gera... Isso, gera louvor, gera falar em línguas, que é muito comentado, ou outras coisas que eu não estou conseguindo pensar agora, mas... Mas a gente não pode, a gente não pode reduzir o significado da palavra avivamento a esses momentos. Bom, assim, eu acho que existem denominações que vão ter argumentos e vão falar isso aqui é avivamento, e eu entendo. Aqui, a gente está falando... Na nossa visão, entendeu? Do nosso ponto de vista. Então, assim, se você tem uma definição específica de avivamento, eu respeito. Mas aqui a gente tá falando, né, quando a gente olha para a palavra, a gente não enxerga assim, não, isso aqui Paulo falou em Romanos, é isso aqui que é avivamento, e está envolvido, sabe? E uma coisa que é muito importante a gente relatar é que o Espírito Santo, ele age através dos meios da graça, né? E o que são os meios da graça? São a palavra de Deus e os sacramentos. A palavra de Deus, a Santa Ceia e o batismo. É assim que o Espírito Santo age. Onde existe pregação do Evangelho, existe avivamento. Onde existe sacramentos, onde existe batismo e Santa Ceia, existe avivamento. Mas não é um avivamento... não é um avivamento específico, mas é um avivamento do Espírito Santo renovando o teu ser. O perdão dos pecados é o avivamento. Entendi. Você receber essa nova chance em Cristo é o teu avivamento. Né? Então, quando você está na igreja e o pastor fala os teus pecados estão perdoados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, isso é um avivamento. O teu coração que era duro como pedra, o teu coração que era escuro, sujo de pecado, ele se torna limpo por causa de Cristo, né? E isso acontece em você por causa do que o Espírito Santo fez em ti no teu batismo. Porque no teu batismo você passa a pertencer ao povo de Deus. No teu batismo você passa a ser filho de Deus. É a nova circuncisão, né? É a nova circuncisão, exato. Eu não lembro nem com quem que tu falou isso, mas eu sei que tu falou isso... Quem que falou? Foi num estudo bíblico? Paulo fala isso. Não. Mas tu tava conversando com alguém, entendi. cara. Eu entendi. Eu achei que tu pensou, quem foi que veio com essa ideia louca aí? Não. É que eu nunca tinha, sei lá, às vezes a gente lê um negócio e a gente não se toca, Não sabe? se toca, é. Aí alguém fala pra ti e daí tu fica... Exato. Isso é muito doido. É muito louco, né? Porque... Mas acho que tu tava conversando com alguém. Eu acho que eu tava conversando com alguém. Tava conversando, mas eu achei muito talvez. doido. Mas eu só queria fazer um comentário. O batismo é a nova circuncisão, Exato, né? porque antigamente, no Antigo Testamento, você fazia Muito parte... antigamente. Muito antigamente. Você fazia parte do povo de Deus por causa da circuncisão, né? Tanto que Moisés, ele tá caminhando no deserto, voltando para falar com o faraó, e Deus chega querendo matar ele, né? E a gente até não entende muito bem isso. Tipo, o que tá acontecendo aqui? Que Deus quer matar Moisés aqui? Mas daí a esposa de Moisés logo vai lá, circuncisa o filho dele e toca a pele do prepúcio nos pés de Moisés. E daí Deus vai embora. Né? Por quê? Porque o cara que era o cara que ia fazer a promessa ser cumprida do povo sair lá do deserto, ele não estava fazendo parte do povo, não sabe? circuncisou o filho dele. Então, é aí que tá. A circuncisão era o pertencer a Deus. Agora o batismo é o pertencer a Deus. O batismo é a nova circuncisão. E por que isso é tão importante? Porque agora, sendo filho de Deus,
Você é avivado Constantemente constantemente. pelo Espírito. Não é algo que acontece... De novo, eu tô repetindo isso, mas é porque é muito importante. Não é algo que acontece em um momento específico, mas a sua vida inteira é sendo avivada. Que nem a Isa, esses dias, ela falou, não lembro se foi nos stories ou foi num post, ela falou que a nossa fé, ela não é como uma luz que você liga e desliga, né? Não é algo que liga ou desliga, mas é como uma vela, né? É como a chama de uma vela. Isso. Porque ela tá sempre mexendo. Ela pode estar diminuindo, pode estar aumentando, mas ela tá sempre mexendo. Sim. Ela não tá ligada ou desligada. Aliás, é algo constante, fluido. Isso. Então a tua fé, ela aumenta, diminui. Você é santificado, você começa a fazer obras de santificação, porque a sua fé, né? Você tá bem na sua fé. Daí, pá, você peca de novo, daí você tá lá no fundo do poço. Daí você recebe a absolvição. Você é perdoado dos seus pecados. E daí você começa de novo, né? Então a sua fé, ela tá sempre assim, indo e voltando, Por subindo isso que e é descendo, importante né? os meios da graça que tu comentou, a palavra, os sacramentos, porque eu gosto sempre de falar, e isso não é uma frase minha, é uma frase que a gente ouviu aqui do Pastor Scott, um pastor muito querido com quem a gente convive e tal, e ele falou, a fé não é uma coisa que ela chega num nível e ela parou. Ou ela tá crescendo ou ela tá diminuindo. Ela nunca tá parada, né? Porque fé é sobre relacionamento. É isso que eu falo naquele vídeo, né? Fé é... Ou você tá confiando mais em alguém, ou você tá confiando menos em alguém, sabe? E através da palavra dos sacramentos, a gente, né, caminha nessa direção com Cristo, através do Espírito. Tu nunca fica exatamente no mesmo nível. Isso, né? tu não fica tu não fica parado. Por isso que é importante a gente estar em contato com a palavra constantemente. Exatamente. Mas... partindo desse ponto, tu acha que a gente pode dizer, olhar para o que está acontecendo nessa universidade e dizer isso é bom ou ruim, sabe? Dizer isso é uma coisa que a gente precisa fazer assim ou não, sabe? Eu acho que não tem como olhar pro louvor e dizer que é ruim. Louvor é sempre bom. A gente também, ao mesmo tempo, não pode olhar para essas pessoas que estão louvando e dizer, olha como eles são santos, porque eles estão louvando. Né? Porque uma mãe que está cuidando dos filhos, ela louva a Deus tanto quanto essas pessoas que estão lá louvando há não sei quantos dias. Sim. Né? As pessoas, elas louvam diferente, porque Deus dá dons diferentes para cada pessoa. Né? E a gente fazendo parte desse mesmo corpo, que nem Paulo fala, que somos partes diferentes do mesmo corpo. Não adianta todo o corpo ser pé, ou todo o corpo ser mão. Ou não adianta a mão falar pro pé, eu sou mais importante do que você. Porque sem pé e sem mão você não faz nada. Sim. Sem olho, sem ouvido, sem nariz, enfim. Sem nenhuma parte do corpo você não faz nada. E todas as partes do corpo são importantes. E cada parte tem uma função diferente. E em cada função diferente você louva a Deus de uma maneira diferente. Né? Eu não preciso, e essa é uma coisa importante. De uma forma específica. Exato. Né? Eu não preciso louvar por 2, 3, 4, 5 semanas para ser louvor. Isso. Deus conhece meu coração. Deus, ele tá dentro do meu coração e isso que é o avivamento. Mas... O avivamento é o louvor sincero, ou não é o louvor. O avivamento é a fé e da fé vem o louvor sincero. É um reflexo, né? Uma coisa que acontece, a gente não pode dizer que todo louvor que está acontecendo é louvor sincero, porque a gente não conhece o coração das pessoas. Isso. Mas né? A gente também não pode dizer, esse louvor não é sincero. Exato, isso quer dizer. A gente também não pode dizer o contrário. A gente não pode olhar para as pessoas e julgar e falar, nossa, olha como eles estão se achando. Né? Olha como não sei o que, olha como tá ruim isso aí, olha como, né? A gente não pode dizer porque só Deus conhece o coração deles. Sim. Né? É que assim, ó, o que eu ouvi muitas pessoas falando eles comentam muito sobre o tempo que eles estão lá. É 120 horas, é 160 horas, é não sei o que. E tudo bem, pode ter alguém que... De novo, a gente não conhece o coração das pessoas e pode ter alguém ali no meio que tá, tipo, se achando porque eles conseguiram atingir esse objetivo de ficar tanto tempo ali, naquele momento de avivamento, né? Mas também pode ter alguém que só vê aquilo como uma bênção, um milagre, entendeu? Pode ser. Porque para tu continuar louvando e louvando e louvando e louvando... Eu quero acreditar que as pessoas estão ali, ou pelo menos algumas pessoas estão ali de uma forma sincera. A gente não sabe o que está passando no coração dessas pessoas, a gente não sabe se é sincero, se não é sincero. Pode ser, pode não ser, pode ser algumas pessoas, pode ser várias pessoas. Eu acho que a gente não pode simplesmente falar assim, é certo ou errado e tal.
Exato. E para mim, uma coisa muito importante de deixar bem claro é que o louvor ele não é sobre nós, né? O louvor ele é estritamente sobre Deus. Louvar é bem dizer, né? Bem dizer, né? Dizer, louvar, dizer bem, né? Você louvar a Deus é você proclamar as coisas maravilhosas que Deus fez por você, né? A partir do momento em que o louvor ele vira sobre o ser humano, isso não é louvor. Sim. Mas é aquela ideia de você se construir e coisa, e daí eu acho que é errado. Por isso que eu acho que é um pouco complicado você dizer, olha, mas eles estão há mais de 200 horas fazendo não sei o quê. Mesmo que isso seja incrível, né? Se o foco tá nisso, o foco tá errado. Porque daí não é louvor. Sim. Daí eles só estão tentando quebrar um recorde pro Guinness Book, né? Sim, mas eu digo... E o que eu acho que é muito importante a gente ter claro é que louvor é sobre Deus. Eu louvar a Deus é eu falar, nossa, meu Deus é tão maravilhoso. Ele me salvou disso, ele fez isso, ele fez aquilo, né? Tanto que um exemplo maravilhoso que a gente vê, deixa eu ver se eu acho aqui na minha Bíblia, é em Êxodo, logo depois que eles passam pelo Mar Vermelho, né? Moisés, ele canta, ele faz um louvor e o povo canta com Moisés, né? Eu acho que é talvez 15, porque aqui, ó, o louvor de Moisés, eu vou ler o louvor de Moisés. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o meu Deus e meu Pai, e por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como palha. Com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão, as águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. Então, isso vai... Continua, é bem comprido. Mas o que é o foco aqui? Qual é o foco do louvor de Moisés? Deus. O foco de todo louvor é Deus. É aquilo que Deus faz por você. Não é aquilo que você faz por ti. Por isso que aqueles louvores que tem muito... eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser assim aqui e assado, né? Isso para mim é complicado você dizer, esse é um louvor bom. Porque o louvor ele tem que ser sobre aquilo que Deus faz. Isso. Então, se eles estão lá há 2 semanas proclamando o que Deus fez por eles, maravilha, é um louvor incrível. Mas se o foco é no quanto tempo eles estão lá, daí o foco é diferente. E por isso que eu acho que a gente não pode julgar. Isso, porque só Deus conhece o coração deles. Aqui a gente não está tentando dizer assim, o que eles estão fazendo ali é certo, o que eles estão fazendo ali é errado. Não tem como saber. No fundo, a gente não tem como saber. E às vezes, sinceramente, é uma mistura de tudo, né? Às vezes o Espírito Santo tá agindo no coração de uma pessoa, mas a outra pessoa só tá ali, talvez só porque eles estão 200 horas ali e tal, Exato. né? É a mesma história é a mesma história daqueles retiros de jovens da igreja, né? Para alguns isso vai edificar, que é uma beleza. Outros vão só para pegar a galera. Outros vão só para namorar, beijar na boca e tal. Por quê? Porque onde tem ser humano tem pecado. Onde tem ser humano tem pecado. Inclusive na igreja. E eu não estou falando isso, porque vocês são pecadores. Não, eu estou dizendo, é importante Acontece, a gente... né? Não tem como a gente negar esse cenário. Não tem como negar. Pô, no seminário lá tem um congresso que a gente faz de jovens chamado Encontrão, né? E é uma coisa maravilhosa. Muitas pessoas são edificadas, muitas pessoas, né? Mas a gente precisa de guardas de noite. Por que a gente precisa de guardas de noite? Para separar os meninos das meninas. Porque coisas acontecem. E eu não estou dizendo, porque o seminário isso, o seminário aquilo. Não, seres humanos. O pecado está em todos.
Então, aquele avivamento de Asbury, ele pode ser maravilhoso para algumas pessoas, enquanto para outras pode trazer aquele sentido de, nossa, olha como eu sou bom, eu tô louvando aqui há mais de 20 horas. A pessoa às vezes fica empolgada para ir nesses eventos porque ela vai ver alguém, ou, enfim, essa é só essa motivação, só essa né? Ela motivação. vai ver amigos, ela vai fazer, sei lá, participar de um show, ela vai pegar aquele cara ou pegar aquela guria. Eu não vou julgar. Eu me sinto tão velha falando isso. Gente, eu tenho 21 anos e eu me sinto velha falando isso porque a gente tá casado, eu acho. Mas... E Deus usa esses momentos também, até porque a gente começou a namorar direito num congresso. Minha irmã começou a namorar com o marido dela agora num congresso, né? Então, eu não tô dizendo que é ruim você fazer isso. Não era esse o nosso objetivo. O nosso objetivo não era esse. Ou a gente tentava que não... Exato. Mas mesmo assim, Deus age através dessas coisas. Sim. Mesmo que exista um pensamento pecaminoso por trás da pessoa, Deus está agindo. Isso. Né? Deus é muito maior do que a gente. Isso. Então, por exemplo, se eu... vou usar um exemplo bem tosco, né? Digamos que tem uma velhinha atravessando a rua com um monte de compra. E daí eu corro para ajudar ela. Mas no fundo, eu tô pensando assim, não, porque eu vou ajudar ela, porque daí talvez ela vai me dar um dinheiro porque eu ajudei ela ou não sei o quê. Isso é um motivo muito egoísta. E não é para eu fazer as coisas nesse sentido. Tem gente que faz. Mas eu faço, Deus... Sendo bem sincero. Exato. Mas Deus ainda tá usando a gente. Querendo ou não, a gente ainda ajudou aquela velhinha. Sim. Deus usou a gente para ajudar aquela velhinha. E eu não tô dizendo que, por causa disso, agora a gente vai dizer que o avivamento de Asbury é a melhor coisa que já aconteceu na história da igreja. Não. Não acho que esse é o caminho. Tem coisas boas acontecendo, assim como tem coisas ruins. Assim como tudo, né? Existem coisas boas e coisas ruins. A gente não pode dizer que é bom e a gente não pode dizer que é ruim, porque a gente não conhece o coração das pessoas lá. E o avivamento, de novo, é algo que acontece constantemente com arrependimento e perdão dos pecados. Sim. Eu acho que essa é a lição que fica, assim, se vocês ouviram até aqui e estão tentando entender qual que é a lição com isso que está acontecendo e tal. Eu acho que tem várias lições que a gente pode tirar do que está acontecendo. A principal que a gente está comentando aqui é que avivamento, quando a gente olha para a palavra pura, não ela grávida de um outro significado, de um outro conceito, enfim. Quando a gente olha para a palavra pura, ela tem muito a ver com o nosso Deus. E o nosso Deus nos traz vida através do seu Filho, Jesus Cristo. Por isso que a gente precisa crer em Cristo, né? E a gente comentou também sobre como em todo lugar, inclusive as igrejas, existem pessoas falhas, seres humanos com pecado. Com certeza. Né? E por isso, justamente por isso que a gente precisa ser avivado por Deus. É justamente por isso que ele mandou o seu filho para que a gente tivesse vida de novo. Que a gente porque fosse a gente avivado. estava, no fundo, morto, né? Porque, pode falar. Desculpa, eu só ia dizer, porque agora, a partir dessa nova vida que a gente recebe pelo lavar regenerador, sabe? Essa vida que nos dá a salvação. Porque a partir do batismo, tudo aquilo que é de Cristo se torna nosso. Né? A santidade dele se torna a nossa santidade. A gente continua assim sendo pecadores, mas a gente é pecador e santo. Porque a santidade dele passa para nós. A gente se torna santo por causa de Cristo. Né? A gente recebe o perdão dos pecados, porque ele não tinha pecado. Sim. A gente recebe salvação e vida eterna por causa dele. A gente vai ressuscitar dos mortos porque ele ressuscitou. E porque ele morreu por nós. E tudo aquilo se torna nosso. Porque a partir do batismo a gente faz parte da nova aliança do sangue de Cristo. Isso que no fundo é ter o Espírito em nós, né? Porque Cristo está em nós. João coloca isso muito bem, né? Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Né? A gente é o corpo dele aqui. O corpo físico de Cristo aqui, né? Então, enfim, essa é a ideia. E por isso a gente é avivado todos os dias, né? Paulo usa a imagem de nós sermos enxertados ao tronco, né? Eu adoro essa Quem conhece de plantação, tipo agricultura... Plantação. Agricultura, esse tipo de coisa. Né? Às vezes o que acontece uma árvore ela é muito difícil de pegar raiz. Né? Um tipo de limão específico é muito difícil de pegar raiz. Então o que você faz? Você planta um outro tipo de limão que é fácil de pegar raiz. Mas, a partir do momento que aquele tronco já pegou raiz, você pega
Você corta, faz uns machucados, entre aspas, na árvore. Você pega ramos do limão que você queria plantar, mas que é difícil de pegar raiz, e você enxerta dentro desse outro tronco. E através desse outro tronco, que é o tronco forte, o outro galho enxertado, ele recebe vida, ele recebe nutrientes e ele cresce. Eu adoro essa analogia. Então, o que acontece? Paulo está dizendo, a gente foi trazido para dentro desse tronco que é Cristo, porque se fosse só o galinho jogado fora no chão, assim, a gente ia morrer. A gente ia estar seco, sem vida. Mas agora, em Cristo, a gente está enxertado dentro desse tronco, a gente recebe vida que vem desse tronco e produz frutos. Né? Só que a grande questão é, o foco não está nos frutos, mas o foco está na vida que a gente recebe. Sim. E por causa da vida que a gente recebe, a gente produz A gente frutos. só dá frutos porque a gente tem vida já, né? Exato. E isso que é avivamento. Se você não prestou atenção em nada, só nessa última parte que eu falei do tronco, você saia entendeu. com isso na sua cabeça. Exato. Avivamento é receber vida do tronco que é Cristo. Isso. Avivamento é a gente ser recebido para dentro da família de Cristo e receber aqueles atributos maravilhosos de Cristo, que é vida eterna, salvação. Perdão dos pecados, vida e salvação. Então, isso a gente recebe através do Espírito Santo que entra no nosso coração. E isso que é avivamento. Não é o fruto da nossa fé, mas a nossa fé é o avivamento. A gente é avivado, a gente é enxertado para dentro do tronco que dá vida. Muito bom. Eu acho que tá ótima essa conversa. Foi uma conclusão muito bonita, sem querer. Eu acho que a gente não precisa falar mais nada. Eu acho que ficou muito legal. Se vocês têm alguma pergunta sobre esse assunto, se vocês querem conversar com a gente sobre... se vocês têm talvez uma visão diferente, a gente não vai, né, bater o pé e dizer assim, é porque é assim. A gente defendeu aqui com argumentos e tal. A gente defendeu a nossa fé. Isso. Né? Mas... se você tem uma visão diferente, compartilha nos comentários, que a gente gosta muito de ver isso, responder isso, né? Só não faz treta, só não nos xinga. Se tu não quiser compartilhar nos comentários porque é muito público ou alguma coisa desse tipo, você pode mandar na nossa DM lá no Instagram, @sustentadospordeus. Se você não nos segue, já nos segue lá. Segue aqui no YouTube também. Se inscreve no canal. Segue no Spotify também. Eu não sei se tem como seguir no Spotify, mas acho que tem. Tem como seguir o podcast. Segue a gente no Spotify também, porque a gente tá lá também. Sustentados por Deus. Isso. Papo SPD Podcast. Dá like, tá? Dá like, isso. Que é bem importante para nós, porque é assim que a gente... No YouTube, se você tá assistindo no YouTube, dá like, beleza? E se você tá ouvindo no podcast, se você tá ouvindo no Spotify, saiba que você pode também assistir no YouTube. Se você gosta de assistir um podcast... O Spotify agora tem vídeo também. É verdade. Tá. Então você não precisa. Pode ficar no Spotify. Mas se quiser assistir no YouTube, mas pode dá like, deixa também. Um review, sabe? Todas essas coisinhas que youtubers e outras pessoas enchem o saco, faz, porque realmente é importante. O YouTube ou o Spotify vai entender que o nosso conteúdo é relevante e ele vai entregar para mais pessoas. Então, se você gostou disso aqui, faça esse favor para nós, pra gente poder continuar trazendo isso para você e para outras pessoas também. Exatamente. E... fica com Deus. Até uma próxima, gente.